Comércio de rua, fachada ativa, lojas conceito, fundo imobiliário, investidores de todos os tamanhos. O que tudo isso tem em comum? E por que hoje eu convido vocês a conhecer a loja conceito da Centauro, de propriedade do Fundo Rio Bravo Renda Varejo, na esquina icônica da Avenida Paulista com a Rua Pamplona. Hoje nós vamos visitar um ponto comercial importante na carteira do Rio Bravo Renda Varejo. E um ponto comercial de rua e que está dentro do que se chama uma fachada ativa. A Avenida Paulista, e nesse ponto específico, esquina com a Rua Pamplona, é um cartão de visitas da cidade e é um lugar onde comércio, negócios e habitação residencial convivem de um jeito que se imagina que possa ser replicado por toda a cidade. Então, esse lugar aqui em particular é exemplar do que a gente acredita que pode replicar em outros pontos pela cidade afora através de investimentos deste Fundo Rio Bravo Renda Varejo. Alexandre, me ajuda aqui. O que é um fundo imobiliário, afinal? Um fundo imobiliário é uma comunhão de recursos, ou seja, são vários investidores que colocam dinheiro dentro de um fundo e esse fundo tem o propósito de comprar imóveis e gerar renda para esses investidores. Se um fundo imobiliário é um conjunto de investidores investindo num conjunto de imóveis, que tipos de imóveis um fundo imobiliário normalmente possui? O fundo imobiliário ele pode possuir imóveis residenciais, mas também corporativos, shopping centers, galpões logísticos ou um fundo imobiliário de lojas, assim como essa que a gente está aqui agora. Muitas pessoas podem se perguntar qual é a diferença de eu ser proprietário de um imóvel e eu colocar aquele imóvel para alugar, receber os aluguéis, do que eu ser cotista de um fundo imobiliário e receber os proventos advindos dos dividendos desses fundos. Perfeito. Primeiro tem uma questão de praticidade. Ter um imóvel físico dá muito trabalho, enquanto que a cota de um fundo imobiliário você tem uma gestão terceira, uma equipe profissional que tem o trabalho de escolher os melhores imóveis. Segundo, tem o ponto da diversificação. Então, quando você tem um imóvel, você normalmente aloca boa parte do seu patrimônio em um único ativo, enquanto que aqui você tem um fundo imobiliário que pode ter vários imóveis, como é o caso do RBVA, que tem mais de 80 imóveis, e você consegue também fracionar o seu investimento. Então, a gente tem, por exemplo, um fundo que tem uma cota de R$10. Então, com R$10, você consegue ter participação em 80 imóveis. Isso ajuda na diversificação da carteira de todos os investidores. Um dos aspectos centrais dos fundos de investimento imobiliário é o seu tratamento fiscal. Explica pra gente quais são as vantagens para a pessoa física de ser investidor no fundo imobiliário. Perfeito. Os fundos que eles preenchem determinados pré-requisitos de quantidade de cotistas e de concentração, eles são isentos de imposto nos dividendos para as pessoas físicas. Então, é uma vantagem também muito grande em relação a comprar um imóvel real, né? Você, via fundos imobiliários, tem uma tributação diferente, você tem isenção do imposto de renda sobre esses aluguéis. Sabe, eu estava pensando, quem está passeando pela Avenida Paulista num domingo e está olhando essas lojas, está vendo as vitrines, está experimentando essas marcas, talvez nem pense, né? Quem são os proprietários desses pontos comerciais? O que tem por trás de um ponto comercial ser bom, excelente, razoável, não é verdade? É verdade. E eu acho que também tem uma questão do Brasil nesse sentido, que os fundos imobiliários cada vez mais fazem um papel ativo na economia, seja em edifícios como esse daqui, então pontos comerciais, mas também no mundo corporativo, no mundo de logística, no mundo de saúde, em que grandes investidores profissionais, através de fundos imobiliários, são cada vez mais relevantes proprietários dessa infraestrutura de imóveis que movimenta a atividade econômica de muitos setores. Perfeito. Eu entendo que o Rio Bravo Renda Varejo, no fim, o que a gente faz, somos um prestador de serviço para o varejo. Eu presto um serviço para o varejo através dos imóveis que eu alugo. Então, se eu conseguir encontrar imóveis de excelente qualidade, como esse, que consigam atrair inquilinos como a Centauro, consigam gerar renda para o meu investidor, isso tem também um impacto positivo na economia, com os empregos que geram aqui, com, obviamente, mão de obra para a construção civil, de novos empreendimentos que podem ser construídos, também com as vendas que são geradas e com os impostos que são arrecadados. Então, isso tudo tem um impacto econômico muito positivo
para o Brasil como um todo. O fundo Rio Bravo Renda Varejo, que eu saiba, nasceu com agências bancárias e depois houve uma fusão de um fundo com outro fundo. Conta pra gente um pouco disso e há quantos anos existe o Rio Bravo Renda Varejo? Perfeito, o Rio Bravo Renda Varejo nasceu em 2012 como um fundo de agências bancárias, mas em 2018 a gente levou para os cotistas uma proposta de transformar esse fundo num fundo de varejo, para a gente não ficar dependente de um único inquilino e de um único tipo de imóvel de varejo, para a gente ganhar diversificação e poder comprar outros imóveis. Então desde então a gente vem adquirindo imóveis como esse da Centauro, mas também compramos um imóvel da Renner na Oscar Freire, estamos construindo um projeto para Porto Belo na Alameda Gabriel, todos imóveis de varejo de alta qualidade que permitiram a gente ganhar essa diversificação. Então o fundo passou por uma verdadeira transformação de um fundo que era um fundo de agências bancárias para um fundo de varejo puro. E hoje as agências bancárias representam menos de 25% do nosso portfólio. E há quantos anos, então, o fundo existe e está distribuindo rendimentos aos seus cotistas? São mais de 13 anos de história no Rio Bravo Renda Varejo, distribuindo dividendos de maneira consistente para os investidores.